Bom dia, alunos. Eu sou o professor Rafael e estamos iniciando mais uma aula de relações humanas. E o tema de hoje é um caminho de iluminação. A gente vai conhecer a história de Buda e sobre o budismo, certo? Um príncipe que se fez mendigo e percorreu as estradas, pregando a compaixão. Essa é a origem de uma das religiões com mais adeptos no mundo, o budismo. Assim como o confucionismo, de Confúcio, e o taoísmo, de Lao Tse, o budismo teve um fundador, que é Buda. Quando Buda nasceu, a Índia já era uma civilização milenar, e a religião com mais adeptos era o hinduísmo. Até hoje, a principal religião do país e uma das mais antigas do mundo, seus livros sagrados, os Vedas, datam de mais de 3.000 anos. Para os budistas, os ensinamentos de Buda podem nos libertar da dor e do sofrimento. Os budistas, porém, não consideram Buda um salvador ou um deus. Para isso, alguns até acham que o budismo é mais uma filosofia de vida do que uma religião. Para eles, cada ser humano deve percorrer pessoalmente o caminho indicado por Buda. E esse caminho é possível para todos e não depende de nenhuma ajuda divina. Vamos se preparar então para conhecer uma das maiores figuras da história da humanidade. Segundo segundo a maior parte dos historiadores, né, melhor dizendo, os 80 anos de vida de Buda se passaram ao longo dos séculos 5 a.C. O príncipe Siddhartha Gautama, mais tarde chamado de Buda, nasceu numa família rica e nobre. Seu pai, o rei Suddhama, tinha grande prestígio. Quando era ainda bebê, um estudioso dos astros previu que Suddhama um dia escolheria uma vida de abstinência. O pai, que desejava que o filho fosse o seu sucessor, providenciou que o menino crescesse cercado de riquezas, proteção e mimos. Aos 16 anos, casou-se com Isodora, uma jovem princesa bonita e dedicada, e teve um único filho. Um dia, já adulto, ao atravessar a cidade, Gautama ficou abalado com o sofrimento e a miséria em que viviam as pessoas e com as doenças que acometiam. Ponderou então que nem toda a sua riqueza o livraria da velhice, da doença e da morte. Por isso, decidiu ajudar as pessoas a refletir sobre as questões e abandonou o conforto e a família para viver de forma simples e sem apegos materiais para buscar liberdade de todos os sofrimentos. Gautama comunicou ao pai sua decisão, mas o rei não concordou e ordenou aos guardas que cercassem o palácio. Porém, isso não o deteve. Numa noite, pegou seu cavalo, enganou os guardas e fugiu. Foi viver no meio da floresta, onde encontrou monges brahmanes da religião hindu. E sob a orientação deles, durante 6 anos tentou chegar à libertação dos sofrimentos, mas depois deixou-os para tentar alcançar sozinho a iluminação e tornar-se um Buda, que significa iluminado ou o despertar. Certa vez, Gautama dormiu e sonhou que se tornaria naquele mesmo dia um Buda. Ao anoitecer, sentou-se embaixo da mesma árvore onde outros mestres que atingiram a iluminação haviam sentado. Imóvel, meditou até atingir ao estado de iluminação. Um despertar, uma consciência plena da verdade. Gautama havia finalmente se tornado um Buda. Buda tornou-se um monge mendicante, seguido por 5 discípulos. Com uma tigela de esmolas, foi mendigar nas aldeias vizinhas. Ensinava aos discípulos que o melhor a fazer era seguir o caminho do meio. Não é preciso ser radical e chegar aos extremos para obter a iluminação.
O objetivo deve ser o domínio das paixões e dos desejos mundanos. Devemos renunciar, sim, a uma vida de prazeres, como a de príncipe, mas não precisamos ter uma vida cheia de privações e autopunições. Por meio de um caminho de equilíbrio e virtudes espirituais, alcançaremos o fim de todo o sofrimento humano. Em torno de Buda reuniram-se muitos discípulos de todas as classes sociais, pois ele não concordava com a divisão da sociedade em castas. Castas, para quem não sabe, pessoal, lá na Índia, é como é a sociedade dividida, tá bom? São camadas sociais que compõem a sociedade no hindu e que são sujeitas a regras rígidas, tá? Quem nasce pobre, morre pobre, e quem nasce rico, morre rico, certo? Como falei, é característica da Índia. Desse modo, ele formou a grande comunidade dos mendicantes budistas. Assim como Pitágoras, Buda tinha lembranças de vidas passadas. Dizia que em vidas anteriores havia conquistado as qualidades para se tornar um Buda. Numa dessas vidas, tinha sido o príncipe Vesetra, também conhecido como Sudana, famoso pela sua misericórdia e compaixão. Vesetra gostava de ajudar as pessoas e atendia a todos os pedidos que lhe faziam. Sua compaixão era tão grande que acabou dando tudo o que tinha e ficando pobre. Buda presenciou de várias vidas para chegar à iluminação dele. Então, muitos budistas entendem que são necessárias inúmeras reencarnações para atingir as virtudes da iluminação. Por isso, Buda compreendia os erros e as dificuldades de seus discípulos, pois sabia que eles estavam no caminho da aprendizagem. Dizia que, dependendo dos pensamentos, ações e palavras em uma vida, teremos bem-estar ou desgraças, boas ou má reencarnações futuras. Essa ideia de que nossas ações boas e más têm consequências em outras vidas, a gente chama de karma, certo? O karma, para quem não sabe, segundo algumas religiões hinduístas e budistas, é o conjunto das ações humanas, boas e más, e suas consequências. O passado determina o presente, assim como o presente irá determinar o seu futuro, tá bom? De acordo com essa ideia, cada pessoa é responsável pelo próprio destino, e o conjunto de suas boas ações terá influência benéfica sobre suas vidas no futuro, segundo a reencarnação, certo? A religião hindu já falava disso. Na companhia de seus discípulos, Buda viajou por muitas cidades, ensinando sobre o karma, a reencarnação e a imortalidade da alma, a libertação da dor e do sofrimento, o caminho do meio, a bondade, a compaixão, a luta contra o egoísmo. Com esses ensinamentos, Buda conseguiu que seu pai, afinal, se tornasse também seu discípulo. Buda aconselhou o pai a ter uma boa conduta e um coração generoso. O dever de um pai de família, assim como dos monges medicantes, era responder ao ódio com amor, pois amando a todos os seres do universo é que atingimos a felicidade. Ele possuía apenas suas vestes, sua tigela de esmolas e seu bastão. Comparava o religioso ao operário. Uma pessoa de fé não deveria descansar antes de cumprir sua tarefa, a iluminação divina. O príncipe mendigo nunca descansou. Mesmo velho, andando apoiado em muletas, percorria a Índia ensinando. Suas últimas palavras aos monges foram: esforçai-vos sem cessar. Morreu aos 80 anos. Os budistas acreditam que ele atingiu o Nirvana. Professor, o que é Nirvana? Nirvana, pessoal, segundo o budismo, é o estado máximo de libertação da dor, do desejo e da necessidade de reencarnar, certo? A obra de Buda difundiu-se em muitas regiões da Ásia. E por ter se espalhado por vários países do mundo, existem diferentes tradições budistas. Na Índia, seu país de origem, durante alguns séculos, o budismo exerceu bastante influência no pensamento religioso. Mas a partir da invasão dos muçulmanos, entrou em declínio e quase desapareceu. Apenas recentemente, as ideias de Buda começaram a ser recuperadas. Essa então foi nossa aula de hoje. Segue a agenda, certo? Vamos dar uma lida nas páginas 68 e 69 e depois
farão as atividades, tá certo? Até a próxima aula.